Capítulo 1, onde se explica por que o mexilhão dourado se tornou um problema ecológico e econômico. O mexilhão dourado é um molusco bivalve asiático que invadiu as águas da América do Sul. Ele provavelmente chegou ao Brasil e à Argentina vindo de gaiato na água de lastro de navios que passaram anteriormente pela Ásia. O projeto Genoma do Mexilhão Dourado foi iniciado em 2013 aqui no Rio de Janeiro e pretendia desvendar a sequência completa do DNA desse organismo. A ideia de sequenciar o seu genoma estava relacionada à tentativa de entender como esse organismo foi capaz de se adaptar a um ambiente tão diferente do seu ambiente original. Queremos entender como ele foi capaz de colonizar tão bem o ambiente tropical a ponto de se transformar em uma verdadeira praga, entupindo estações de tratamento de água e desestabilizando a cadeia ecológica. De acordo com todos os registros, o mexilhão chegou na Argentina, no porto de Buenos Aires, na década de 90, provavelmente vindo através de água de lastro em navios cargueiros. O mexilhão é uma espécie exótica e uma espécie invasora. Nem todas as espécies exóticas que vêm de fora se tornam espécies invasoras, mas quando elas encontram condições propícias para o seu crescimento e a sua reprodução e não encontram predadores naturais, elas acabam se tornando pragas, alcançando grandes densidades e excluindo competitivamente as espécies nativas, criando grandes problemas no ecossistema. O mexilhão se dispersa principalmente através da água e ele estava sendo monitorado nas várias hidrelétricas que ocupam esses rios da bacia do Rio da Prata, do Rio Paraná e do Rio Paraguai. Em Itaipu imaginavam que ele fosse primeiro aparecer a jusante da represa e foi uma surpresa quando encontraram ele primeiro a montante da represa já no reservatório. E aí descobriram que na verdade eram os barcos de pesca que estavam transportando o mexilhão. Então são rios, o Rio Paraná é um rio com grande atividade de pesca recreativa. Então os pescadores levam os seus barcos para a água, o mexilhão tem muita facilidade para aderir a diferentes superfícies através de uma estrutura chamada bisso e assim, quando os barcos eram colocados na água, o mexilhão se aderia a eles e depois os barcos eram transportados para o carro, para outros pontos do rio, para novas atividades pesqueiras, para novos eventos de pesca, muitas vezes para novas competições de pesca, e assim ele era transportado numa velocidade maior. Capítulo 2, onde se conta a história do projeto Genoma do Mexilhão Dourado. O Genoma do Mexilhão Dourado é meu projeto de doutorado. A gente financiou ele a partir das vias tradicionais, dos órgãos de fomento de pesquisa. E além disso, a gente também fez um financiamento coletivo, então que envolveu a construção de um vídeo de animação e também de algum texto que foi hospedado no site do Catarse, que é um site de financiamento coletivo. O que estudamos é este aqui, bem pequeno, com mais ou menos 1 centímetro e que não é comestível e está causando um monte de problemas. E através dessa campanha a gente conseguiu mais de 350 colaboradores individuais que apoiaram o nosso projeto com dinheiro e nos possibilitaram desenvolvê-lo. Aqui em Belém a gente trabalha num centro chamado Bittender, que é o Centro Berlinense para Estudos de Genômica ligado à biodiversidade. Aqui nós temos tanto pessoal quanto uma infraestrutura apropriada de computação que é capaz de lidar com a enorme complexidade que os estudos de genoma exigem. O genoma do mexilhão foi sequenciado em plataformas de nova geração, que também são conhecidas como Next Generation Sequencing, e produzimos dados que alcançam quase 70 vezes de cobertura na plataforma Illumina e cerca de 1 vez de cobertura na tecnologia da empresa Pacific Bioscience. Fomos até os arredores de Porto Alegre coletar um espécime do qual extraímos seu DNA.
Será que é possível encontrar algum tipo de adaptação genética que lhe facilite ter essa característica de espécie invasora? Capítulo 3, onde se explica sobre as adaptações moleculares, o genoma mitocondrial e possíveis aplicações biotecnológicas advindas do conhecimento do genoma do mexilhão dourado. A gente já descobriu que o mexilhão possui uma expansão de genes que produzem uma proteína de choque térmico. Isso significa que o mexilhão pode invadir águas de diferentes temperaturas porque tem essa expansão de proteínas HSP70 que são chaperonas e que ajudam outras proteínas a se novelarem de forma correta. O nosso laboratório, portanto, está interessado em saber como essas adaptações fenotípicas podem ser explicadas pelo conhecimento do seu genoma. Em 2016, a gente publicou um trabalho que descreve pela primeira vez o genoma mitocondrial completo do mexilhão dourado. Nesse trabalho, a gente mostrou que o uso do genoma mitocondrial pode ajudar na taxonomia e na sistemática dos organismos vivos, nesse caso dos bivalves. E terminando a descrição completa do genoma nuclear, a gente pretende elucidar novas questões adaptativas, como, por exemplo, como que essa espécie consegue ser um invasor de tanto sucesso em águas com características tão diferentes como são as águas dos rios da América do Sul. Os mexilhões possuem uma característica única, que é a capacidade de se aderir a praticamente qualquer superfície, mesmo embaixo d'água. Isso porque eles possuem aminoácidos modificados que permitem as interações eletrostáticas, mesmo na presença da água. Os mexilhões produzem uma estrutura chamada abisso, que são filamentos proteicos que eles utilizam para adesão. São em torno de 100 filamentos compostos por umas 30 proteínas. A gente quer estudar o genoma desses mexilhões justamente para poder desenvolver soluções biotecnológicas utilizando essas características únicas deles. Um exemplo são as colas cirúrgicas que substituem os pontos em cirurgias e curativos que já estão disponíveis a partir da tecnologia dos mexilhões. Capítulo 4, onde se explicam e se justificam os estudos de genômica e se discute sobre a internacionalização do conhecimento científico. Decifrar um genoma animal não é tarefa fácil. O genoma do mexilhão dourado, por exemplo, possui cerca de 1,6 bilhão de nucleotídeos, ou seja, 1,6 bilhão de letras ACTG que precisam ser ordenadas de forma adequada. A partir disso, a gente consegue montar os cromossomos da espécie e identificar milhares de genes que vão codificar milhares de proteínas e enzimas que vão nos permitir, então, entender a genética e a bioquímica desse organismo. Um projeto genoma, para ser feito de forma eficaz, é um projeto que leva anos e exige dedicação de um grupo altamente especializado e focado para que aquele projeto seja desenvolvido e termine com sucesso. A genômica, apesar de ser considerada uma ciência básica, ela tem um potencial muito grande de influenciar a vida das pessoas. Ela pode ser aplicada tanto na biotecnologia, quanto na conservação das espécies, quanto na medicina veterinária e na medicina humana. O conhecimento científico ele é patrimônio da humanidade, o que significa dizer que ele não vê fronteiras, como, por exemplo, as fronteiras dos países. Mas é verdade também que o conhecimento científico é processado e desenvolvido de diferentes maneiras em diferentes culturas. Então, certamente o doutorado sanduíche, como o doutorado sanduíche que eu estou fazendo aqui na Alemanha, é uma experiência muito construtiva para a formação completa de um cientista e eu certamente recomendo para todos os doutorandos ter essa experiência internacional. Quer que pega? Agora tem que lavar também, né? Deu várias rodadas, foi? Eu achei ela assim, sem reclamar.